Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, Humberto de Campos, capítulo 15, a Revolução Francesa. Em 1792, D. João elevava-se à direção de todos os negócios do trono português, em virtude da perturbação mental de sua mãe, Dona Maria I. Época de profundas transições em todos os setores políticos do Ocidente. A regência caracterizava-se por inúmeros desastres no capítulo da administração. Em 1789, estalou a Revolução Francesa, modificando a estrutura de todos os governos da Europa. Depois da reunião dos Estados Gerais em Versailles, no dia 5 de maio de 1789, a reunião se transformava em Assembleia Constituinte e, a 14 de julho do mesmo ano, o povo oprimido e dilacerado pelas flagelações e pelos impostos derrubava a Bastilha, esfacelando o símbolo do despotismo da realeza. Luís XVI é guilhotinado a 21 de janeiro de 1793. Instala-se a República Francesa sob o pedestal de sangue que corre abundantemente nas praças de Paris. A guilhotina decepa todos os cérebros da nobreza. Após a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, as coletividades de França se haviam entregado àqueles anos de embriaguez no morticínio. Esses movimentos invadem todos os departamentos das atividades políticas da Europa. Então, todos os tronos se unem para o extermínio da República nascente. Mas os revolucionários não esmorecem na sua sanguinária resistência. Todas as pessoas suspeitas são decapitadas. O período de terror é a grande ameaça ao mundo inteiro. Porém, esse período termina com a morte de Maximiliano Robespierre, no cadafalso para o qual os seus excessos de autoridade haviam mandado inúmeras vítimas. Instala-se, então, em 1794, o Diretório de Napoleão Bonaparte. Faz derrubar em 1799, arvorando-se em primeiro cônsul. As casas imperiais europeias observam semelhantes acontecimentos, aguardando a oportunidade necessária para restaurar o trono que a família dos Bourbons havia perdido. Os Bourbons foram uma importante dinastia real que governou vários países europeus ao longo dos séculos. Originários da França, os Bourbons ascenderam ao trono em 1589 com Henrique IV e governaram o país até a Revolução Francesa em 1792. A família Bourbon também governou a Espanha, Nápoles, Sicília e Parma, deixando uma marca duradoura na história da Europa. Suas contribuições para a política, cultura e economia foram significativas e seu legado perdura até os dias atuais. Mas, após os desperdícios de força na luta fratricida, a França caiu nas mãos do ditador inteligente e implacável que a conduziria ao caminho de todas as aventuras. De simples oficial de artilharia, Bonaparte chegou, através dos golpes de Estado, ao cargo supremo do país,
fazendo-se proclamar imperador em 1804. Com a sua direção audaciosa, todas as conquistas militares são empreendidas. A Europa inteira se arma para a campanha ao tinido sinistro das armas. Com a estratégia dos generais franceses, caem todas as praças de guerra e o imperador vai catalogando o número ascendente das suas vitórias. Então, no capítulo 22 do livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala da Revolução Francesa. Quem não lembra, vai lá na playlist e veja. A esse tempo, todos os gênios espirituais do Ocidente se reúnem nas esferas próximas do planeta, implorando a proteção divina para os seus irmãos da humanidade. Emissários de Jesus descem com a sua palavra magnânima, esclarecendo os trabalhadores do bem, levantando as suas energias para os bons combates, e esclarecem: irmãos, o Senhor ordena que espalhemos a sua luz e o seu amor infinito sobre todos os corações que sofrem na terra. As forças das sombras intensificam a miséria e o sofrimento em todos os recantos do planeta. As ondas revolucionárias enchem de sangue todas as estradas do globo terrestre e as trombetas da guerra se fazem ouvir, entoando as notas terríveis da destruição e da morte. Levantemos o espírito geral das coletividades oprimidas, renovando a concepção de liberdade na face do mundo. E um dos operários da luz, naquela augusta assembleia, interpelou: anjo amigo, os trágicos acontecimentos que se desenrolam na Terra estariam enquadrados na lei divina? Os tribunais são instalados para julgamentos sumários, que terminam sempre com as sentenças de morte. As preces das viúvas e dos órfãos elevam-se até nós dentro dos mais dolorosos apelos, e enquanto procuramos amparar esses irmãos com os nossos braços fraternos, o banquete da guerra, presidido pelos ditadores, prossegue sempre, como se obedecesse a uma fatalidade amarga dos destinos do mundo. E o mensageiro explica: irmãos, o plano divino é o da evolução, e dentro dele todas as expressões de progresso das criaturas se verificariam sem o auxílio desses movimentos lamentáveis que atestam a pobreza moral da consciência do mundo. A revolução e a guerra não obedecem ao sagrado determinismo das leis de Deus, constituindo o atrito tenebroso das correntes do mal que conduzem o barco da vida humana ao mar revolto das dores expiatórias. Os pensadores terrestres poderão objetar que das ações revolucionárias nascem novas modalidades evolutivas no planeta e que numerosos benefícios são originários de suas atividades destruidoras, mas nós não compreendemos outras transformações que não sejam aquelas verificadas no íntimo dos homens, no augusto silêncio do seu mundo interior, conduzindo-os aos mais altos planos de conhecimento superior. Se após os movimentos revolucionários são fixadas no orbe novas expressões de progresso geral, é que o bem é o único determinismo divino dentro do universo, determinismo que absorve todas as ações humanas para as assinalar com o carimbo da fraternidade, da experiência e do amor. Os espíritos das trevas se reúnem para a chacina e para a destruição, como acontece atualmente na Terra, aliando-se às tendências e às fraquezas das criaturas humanas, levam a mentalidade geral a todos os desvarios
Eles julgam estabelecer o império das sombras no plano moral do globo terrestre, mas a verdade é que todos os triunfos pertencem a Jesus. E as correntes de luz e do bem absorvem todas as atividades, anulando os resultados porventura verificados com a expansão limitada das trevas. Até que a fraternidade deixe de ser uma figura mitológica no coração das criaturas humanas e até que estejam extintas as vaidades patrióticas para que prevaleçam um só rebanho e um só pastor, que é Jesus Cristo. Os seres das sombras terão o poder de arrastar o homem da terra às lutas fratricidas. Mas ai deles que fomentaram semelhantes delitos. Para suas almas, a noite dos séculos é mais sombria e mais dolorosa. Infelizmente, de quantos tentarem fechar a porta ao progresso dos seus irmãos, por cima da justiça subornável dos homens, há um tribunal onde impera a igualdade inviolável. A Tênis divina. Tênis é uma deusa guardiã dos juramentos dos homens e da lei, sendo costumeiro invocá-la nos julgamentos perante os magistrados. Então, a Tênis divina conhece todos os traidores da humanidade que passam pelo mundo, glorificados pela história, e sua condenação marca sua fronte, e aos seus ouvidos ecoam incessantemente as palavras dolorosas: Caim, Caim, que fizeste de teus irmãos? Maldito. Somente as lágrimas no circuito doloroso das reencarnações tenebrosas representam um caminho para a sua reabilitação nas estradas eternas do tempo. Dissolvida a Assembleia do Infinito, os amigos dos infortunados se espalham pelas sendas terrestres, reerguendo os seus irmãos nas lutas redentoras. Napoleão prosseguia, deixando em toda parte um rastro de lágrimas e de sangue. Suas incursões em todos os países deixavam o seu espólio miserável das posições e das coroas que o ditador ia distribuindo entre os seus familiares e amigos. O século XIX começava a viver embalado pelo barulho das armas em todas as direções. Portugal alia-se à Inglaterra, resistindo às ordens supremas do conquistador. Bonaparte assina um tratado com a Espanha que tinha se dobrado às suas determinações e ordena a invasão imediata de Portugal. A Inglaterra, com a sua prudência, sugere à Casa de Bragança a retirada para o Brasil. D. João VI hesita antes de adotar semelhante resolução. O grande príncipe, tão generoso e tão infeliz, é encontrado nas vésperas da partida, chorando convulsivamente em um dos aposentos privados do palácio. Mas aquela decisão era necessária e inadiável. A frota real velejou do Tejo a 29 de novembro de 1807, a caminho da colônia, e mal não havia desaparecido nas águas pesadas do Atlântico, os soldados de Junot já se apoderavam de Lisboa e das suas fortalezas, com a ordem de riscar Portugal da Carta Geográfica Europeia. Jean Andoche Junot foi um general francês que participou em várias campanhas de Napoleão Bonaparte, incluindo a invasão de Portugal em 1807. Foi feito duque de Abrantes e governador de Portugal, mas foi derrotado pelos ingleses em 1810
e exilado em 1813. Mas os gênios espirituais velavam pelos vencidos e pelos humilhados. D. João VI chegava ao Brasil em janeiro de 1808, depois de uma viagem cheia de acidentes e contrariedades. O bondoso príncipe encontraria na terra do Evangelho a hospitalidade que os reis de Castela não encontraram nas suas colônias da América do Sul, quando acossados pelas mãos de ferro do ditador. A Casa de Bragança ia dilatar até aqui os limites do seu reinado, reconhecida e feliz por encontrar no Brasil a compreensão e a bondade, o acolhimento e o amor. Humberto de Campos. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.